Adição e subtração de fração. No exemplo A, nós temos 1/4 mais 2/4. Vejamos o denominador. É igual. Quando o denominador é igual, ele continua sendo igual. Você passa um traço da fração, repete o denominador e soma o numerador. Soma os números de cima. 1 mais 2, 3. Ficou 3/4. Eu posso simplificar? Não, porque não dá. Exemplo B. Eu tenho 7/8 menos 3/8. O denominador é a primeira coisa que a gente vê na fração, é o denominador. O denominador é igual. Então, a gente vai passar o tracinho da fração. Vamos repetir o 8 no denominador. A continha de menos. E vamos resolver tranquilamente. 7 tira 3, 4. 4/8. Dá para simplificar 4/8? Sim. Os dois números dá para dividir por 2. Aí a gente divide, ó. Primeiramente por 2. Vamos dividir o 4 por 2 e o 8 por 2. Se você dividir o número de cima por 2, o de baixo também tem que dividir por 2. Se for por 3, se você dividir o número de cima por 3, o de baixo também é por 3. É necessário ser o mesmo número. 4 dividido para 2, 2. E 8 dividido para 2, 4. Ficou 2/4. Pergunta: ainda dá para dividir por 2 os dois números? Sim, ó, você pode dividir ainda por 2. 2 dividido para 2, 1. E 4 dividido para 2, 2. Nossa resposta é 1/2. Ainda dá para dividir? Para simplificar? Não, não dá. Exemplo C. No exemplo C, eu tenho 3/4 mais 1/2. Veja, o denominador é diferente. Quando o denominador é diferente, é necessário a gente tirar o MMC. Vamos tirar o MMC de 4 e de 2. Para tirar o MMC, você sempre começa com 2. O 2 dá para dividir 4 e 2? 4 ou 2? Sim. Então, você acrescenta o 0 do lado da linha, do outro lado da linha. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Ficou 2 e 1. Ainda dá para dividir para 2? Dá, o 2 dá para dividir por 2 ainda. Então, você acrescenta outro 2 do outro lado da linha. E vamos dividir. 2 dividido para 2, 1. O 1, ó, repete. E aqui multiplica. 2 vezes 2, 4. Então, o MMC é 4. O denominador aqui comum é 4. Você vai passar um traço maior. Colocar o 4. O MMC que você encontrou aqui, ó. Agora, vamos dividir e multiplicar. Divide primeiro por essa fração. Vamos dividir. Ó, 4 dividido por 4 é 1. Eu vou colocar aqui para a gente não esquecer. 4 dividido por 4 é 1. Aí, 1 vezes 3. Quanto é 1 vezes 3? É 3. Olha o sinal de mais. Agora, você vai colocar o sinal de mais. Vamos dividir agora pela outra fração. Dividir e multiplicar. Ó, 4 dividido para 2. Quanto é 4 dividido para 2? É 2. 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Ficou assim, ó. 3 mais 2 é 5. E o denominador repete. Nossa resposta é 5/4. Exemplo D. Vamos observar, primeiramente, o denominador. Eu tenho 5, eu tenho 6. Quando não tem denominador algum, o denominador é 1, aí a gente acrescenta. Mesmo que não apareça, a gente acrescenta. Os denominadores são iguais ou diferentes? São diferentes, então vamos tirar o MMC de 5 e 6. 1 não é necessário. Vamos tirar o MMC de 5 e de 6. Primeira pergunta. O 5 ou o 6 dá para dividir por 2? Sim, o 6 dá. Então, você vai começar dividindo por 2. O 5 repete, porque não dá para dividir. 6 dividido para 2, 3.
Ficou 5 e 3. Pergunta ainda, o 5 ou o 3 dá para dividir por 2? Não, então você vai para o próximo número. Depois de 2, quem é que vem? O 3. Aí você vai dividir por 3. O 5, ó, não dá para dividir. Você repete o 5. 3 dividido para 3, 1. Ficou, ó, o 5 e 1 para ser dividido. O 5, dá para dividir para 3 ainda? Não. Por 4? Não, você vai agora para 5. 5 dividido para 5, 1. 1, ó, repete. Agora, quando fica 1 aqui, ó, a gente multiplica. 2 vezes 3 é 6. E 6 vezes 5 é 30. O MMC da letra D é 30. Passa um traço maior. Coloca o 30 no denominador. Agora vamos dividir e multiplicar. Ó, 30 dividido para 5. Quanto é 30 dividido para 5? É 6. Aí 6 vezes 4, 24. Você coloca aqui, ó, 24. O sinal agora, para a gente ir para a próxima fração. Agora eu tenho 30, ó, dividido, 30 dividido para 6. Quanto é 30 dividido para 6? É 5. 5 vezes 1, 5. Continuando, agora vamos para outra operação, sinal de mais. Vamos dividir aqui e multiplicar. 30 dividido para 1 é 30. 30 vezes 1, 30. Pronto, ó. Agora você pode somar tudo. 24 mais 5 mais 30. 30 mais 24 dá 54, mais 5 dá 59. 30, 40, 54, 59. 59, 30 avos. Nossa resposta é 59, 30 avos. Dá para simplificar? Não, então a gente termina aqui. A letra E. Na letra E nós temos os números inteiros, ou seja, temos sinais positivos e sinais negativos. E aqui está dentro do parênteses. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar do parênteses, ó. Tira menos 4 quintos do parênteses. Tira do parênteses, ó, menos 4 quintos. Aqui, ó, faz jogo de sinal. Quando tem parênteses, para tirar o outro termo de dentro, a gente faz jogo de sinal. Mais com menos, menos, 1 meio. 1 meio. Igual. O denominador, ó, ficou diferente. Vamos tirar o MMC de 5 e 2. 5 e 2. Primeira pergunta. Dá para dividir para 2? Sim. O 5 repete. 2 dividido para 2? 1. Ó, ficou 5 para dividir. 1 a gente sempre vai repetindo. O 5 dá para dividir por 2 ainda? Se der, você acrescenta, mas não dá nesse caso. Dá por 3? Não. Por 4? Também não. Por 5 dá. Dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 é 1, o 1 desce. Aqui multiplica. Quando tá tudo 1 aqui, a gente multiplica. 2 vezes 5, 10. Então, ó, o MMC, o denominador comum entre os dois é 10. Então, você passa um traço maior, coloca o 10 no denominador. Agora, vamos dividir e multiplicar. 10 dividido por 5. Quanto é 10 dividido por 5? 2. Aí, 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Eu vou colocar só 8 aqui? Não, ó o sinal de menos aqui. Você vai colocar menos 8. Você pode até acrescentar logo o sinal. Ó. Coloca o sinal de menos aqui. Agora, vamos resolver essa fração. 10 dividido para 2. Quanto é 10 dividido para 2? 5. 5 vezes 1, 5. O sinal você já colocou, 5. Igual. Olha, eu tenho menos 8 e menos 5. Os sinais são iguais. Você repete o sinal. Quando é sinal igual, você soma. Quanto é 8 mais 5? 8 mais 5, 13. Repete o denominador 10. Nosso resultado ficou menos 13 décimos. Vamos resolver a letra F. Primeiramente, tirar do parênteses, mais 1 meio. Aqui, ó, jogo de sinal, porque tem que tirar um dos sinais. Menos com mais, menos. 2 quintos repete, 2
quintos. Pronto, ficou mais um meio menos 2 quintos. O MMC de 2 e de 5. Vamos tirar o MMC de 2 e 5. A gente já fez na letra E, mas vamos fazer novamente. 2 e 5. Para melhorar as nossas habilidades. Primeira pergunta, dá para dividir para 2? Sim, dá para dividir. 2 dividido para 2 dá 1. O 5 não dá para dividir, repete. Pronto. Ficou 1 e 5 para dividir. 1 a gente nem conta mais. O 5 dá para dividir por 2? Não, aí você vai para o próximo número, 3. Dá por 3? 5 dá para dividir para 3? Não. 4? Também não. Dá para dividir para 5. 1 repete. 5 dividido para 5, 1. Aqui multiplica. 2 vezes 5, 10. O MMC de 2 e 5 é 10. O mínimo múltiplo comum. Vamos dividir e vamos multiplicar. Ó, 10 dividido por 2. Quanto é 10 dividido por 2? É 5. 5 vezes 1. 5 vezes 1 é 5. Aí você lembra do sinal. Que sinal temos? Sinal de mais. Acrescenta o sinal de menos. Aqui, ó. A outra fração. 10 dividido para 5. Quanto é 10 dividido para 5? É 2. 2 vezes 2, 4. Sempre lembrar de acrescentar o sinal. Nós temos dois números aqui no numerador com sinal diferente. Então, a gente vai repetir o sinal do maior. Que no caso o maior é 5, então a gente vai colocar o sinal de mais. Quando o sinal é diferente, a gente coloca o sinal do maior número e diminui. 5 tira 4. E o 10 repete. Dá para simplificar? Não, a gente termina aqui. Nossa resposta é 1/10 positivo.